Voltamos com o último bloco do programa Direito da Gente, que hoje está retomando a sua programação ao vivo no calendário 2016 e anuncia aos nossos telespectadores uma importante parceria com o grupo educacional INEP. Trata-se de um grupo educacional com credibilidade de mais de 30 anos e, dentre diversos cursos voltados para diversas áreas do saber, conta com graduação, pós-graduação, semi-residência na área de saúde, especialização, MBA, mestrado e doutorado e com diversos cursos à distância. O INEP oferece vários cursos, desde a saúde até o direito, com uma ampla gama de especializações que podem ser feitas à distância. Você, estudante e profissional do direito, pode se qualificar para o mercado de trabalho em casa. Faça a diferença e fique atento aos intervalos do programa Direito da Gente e acesse o site do INEP para maiores informações. O Direito da Gente recomenda as especializações em Direito do INEP. Bom, doutor, voltando aqui com a nossa entrevista, como que se poderia definir um tempo razoável para a ausência de sinal de telefonia? Olha, na verdade, a resposta a essa pergunta é sobremaneira complexa. Por quê? Porque ela atende ao critério subjetivo, ou seja, depende de cada caso e de cada julgador, né? Depende do prudente arbítrio do juiz, naquele caso concreto, entender se aquele tempo de ausência de sinal de telefonia revela-se exorbitante ou revela-se razoável. Né? O meu entendimento seria no sentido de que um tempo razoável para efeito de ingressar com essa ação de danos morais seria o não inferior a 24 horas. Ou seja, a pessoa ficando incomunicável, impossibilitada de realizar esses contatos com os familiares, com os amigos, através do seu telefone, né, seja ele fixo ou celular, uma vez que em ambos os casos pode acontecer a ausência de sinal de telefonia. Então, uma vez que essa pessoa passa por essa situação, ela tem que buscar mesmo a reparação do dano, né? Uhum. Então, acho que nesse caso, ela teria que ingressar com a competente ação judicial e considerando, no meu entendimento, que o tempo seria superior a 24 horas, a um dia. Agora, pode surgir a pergunta do telespectador no sentido de que uma indagação de que 4 ou 5 ou 6 horas incomunicável geraria dano moral? Entendo também que sim. Só que nesse caso, por se tratar de um curto espaço de tempo, aí teria que comprovar efetivamente o dano. Foi a pergunta da telespectadora feita anteriormente. Uhum. Agora, nesse caso, de mais de 24 horas, entendo que o dano já é presumido porque foge da razoabilidade uma pessoa ficar impossibilitada de realizar esses contatos, né, por mais de um dia seguido. Então, aí a orientação mesmo é que ela entre com a ação judicial para pleitear o seu direito nesse caso. E através de perícia é possível comprovar essa ausência de sinal? Sim. Só que vai depender da forma com que o consumidor vai eleger, né, para entrar com a ação de danos morais. Vai depender da competência jurisdicional, ou seja, pode ser que o consumidor não tenha prova de protocolo, não tenha prova de que o assunto tomou repercussão pública, notória, local, pode ser que não tenha nenhum tipo de prova. Se ele optar por ingressar com a ação na justiça comum, ele pode, no curso do processo, solicitar, pleitear ao juiz que seja deferida a produção de prova pericial, né? O juiz, via de regra, até mesmo pelo princípio da ampla defesa, deve deferi-la, né, no sentido de que um profissional habilitado, né, um técnico em telecomunicações, um perito, né, da questão, ele vai emitir um laudo para que comprove a ausência desse sinal. Agora, se essa pessoa não tem prova nenhuma, não tem protocolo, não tem cópia de gravação de programa jornalístico falando dessa ausência de sinal e pretender ingressar com ação no juizado especial, infelizmente ela não vai poder, porque a própria Lei 9.099, que regula os juizados especiais, ela diz claramente que os juizados especiais se prestam ao processamento, à conciliação e ao julgamento de causas de menor complexidade, ou seja, que não carecem de perícia. Então, é importante que, se for entrar no juizado especial,
judicial que a pessoa tenha ao menos um indício de prova, né? O protocolo ou a manifestação no Facebook ou em redes sociais para efeito de prova sumária para que o processo tenha alguma chance real de êxito. Uhum. Bom, e no caso do tempo de duração, né, da falta de sinal de telefonia, esse tempo de duração, ele influencia no valor dos danos morais? Entendo que sim, influencia diretamente, uma vez que quanto mais demorar para que o sinal seja restabelecido, maior deve ser a indenização por danos morais. Uma vez que a fixação do valor a título de danos morais é feita pelo juiz de acordo com critérios, com princípios que norteiam a atividade jurisdicional. E um desses princípios importantíssimo é o princípio da proporcionalidade. Ou seja, diante do caso concreto, pode ser que haja um cliente que tenha ficado, conforme a nossa telespectadora informou, por um dia, haja outro que tenha ficado por 5 dias e o outro por 5 horas. De acordo com a análise no caso concreto, o juiz vai deliberar, vai decidir, né, e julgar de acordo com a proporcionalidade. Então, eu entendo que é de extrema importância a duração da falta de sinal, a duração da falha da prestação de serviço para efeito de fixação do valor do dano. Doutor, e como que os tribunais têm recebido essa teoria, né, do dano moral puro, né, no caso de ausência de sinal de telefonia? Olha, né? Eles têm reconhecido essa... Sim, no caso, há atualmente basicamente 3 correntes. A primeira defende que a ausência de sinal de telefonia, seja por que tempo for, ela não acarreta danos morais, mas sim meros aborrecimentos, uma vez que eles consideram que, consideradas com outras questões mais relevantes, mais graves, que ocorrem no dia a dia, a ausência de sinal é um mero dissabor. A segunda corrente, ela, no entanto, ela já aponta para a possibilidade de dano moral nesses casos. No entanto, ela defende que seja em um dia, seja em 10 ou em 20 dias de ausência desse serviço, que o dano deva ser comprovado. De que maneira? A pessoa, de repente, deve comprovar que deixou de celebrar um negócio jurídico naquele dia e horário em virtude da ausência de sinal, ou a pessoa, de repente, tem um parente doente em outra localidade e perdeu esse contato, ou até mesmo para questões negociais, né, contratuais, para contatos profissionais ou comerciais. E a terceira, na qual eu me filio, né, e já tem entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido, é de que, ocorrendo a falha na prestação de serviços, ou seja, comprovando-se a ausência do sinal de telefonia em determinada localidade, o dano moral ele é direto, ele é automático, tem um efeito automático, porque presume-se, com essa ausência de sinal, que a pessoa tenha passado por todos esses sentimentos de ansiedade, de angústia, né, de sofrimento e de dor. Então, os tribunais têm essas 3 correntes, mas o dano moral puro tem sido defendido por uma via das decisões judiciais aí. Que bom, doutor. E qual a sua sugestão para o telespectador que nos assiste e já passou ou pode passar por problemas de falta de sinal de telefonia? Olha, conforme eu já adiantei e reitero aqui, é importante que o consumidor tenha esse contato, né, com o seu direito, ele tenha a exata dimensão do que ele tem à sua disposição, o que a lei lhe garante, a fim de que ele possa até mesmo cobrar da operadora no sentido de que os serviços sejam melhores prestados, de que o serviço seja prestado com eficiência, ao contrário do que vem acontecendo. Né? Conforme eu disse, e sempre gosto de reiterar essa questão, a gente liga a televisão, liga o rádio, acessa a internet, as operadoras estão bombardeando os meios de comunicação com propagandas multimilionárias, no sentido de angariar mais clientes. Mas, paralelo a isso, infelizmente, a qualidade, a eficiência do serviço tem sido cada vez mais precária. Então, é importante que o consumidor tenha isso em mente, de que ele pode e tem o direito de se resguardar judicialmente no sentido de reparação de danos morais. Uhum. Doutor, e no caso ocorrendo a falha no sinal de telefonia, o consumidor ele precisa provar que utiliza o seu telefone para fins profissionais, comerciais, ou basta que fique comprovado a falta de sinal da operadora para que o consumidor que possui uma linha telefônica ingresse com processo de danos morais? Essa, doutora, é uma excelente pergunta, eu quero felicitá-la por isso, uma vez que é importante ressaltar, o consumidor
ele vai ter direito sempre à indenização por danos morais, independentemente se ele utiliza o telefone para fins pessoais ou para fins profissionais ou comerciais. A diferença aí é que se ele comprovar que utiliza esse telefone para contatos negociais, né, profissionais, comerciais, isso vai incidir na análise do juiz em relação ao quantum, ao valor arbitrado a título de danos morais. Mas isso não afasta a possibilidade daquela pessoa que utiliza o telefone apenas para contatos com familiares, com amigos, no seu meio social, também de entrar. Afinal de contas, a própria Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei em direitos e deveres. Então, não haveria razão distinguir uma situação e afastar a possibilidade daquela pessoa que não utiliza o telefone profissionalmente de receber igualmente o seu direito. O que vai acontecer aí é a flexibilização quanto à análise do quanto, do valor, né, que certamente será diferenciado, porque o prejuízo de quem utiliza o telefone profissionalmente é muito maior, né, do que aquele que utiliza apenas para contatos pessoais. Então, nesse caso, então, só o valor mesmo da indenização que vai influenciar. Isso. Mas o dano, ele vai ocorrer tanto em relação a um consumidor quanto em relação ao outro. Afinal de contas, ambos pagam em dia, a gente presume, né? Estão em dia com as suas obrigações perante a operadora. Não, com certeza. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, doutor. Pena. Eu quero aqui, né, agradecer, né, a sua participação, né, em vir aqui falar sobre esse relevante tema e dar aqui a oportunidade para o senhor deixar sua mensagem final e o seu telefone de contato. Olha, eu quero reiterar aqui, doutora Leidiane, o meu agradecimento na sua pessoa, a toda a equipe e direção da TV Campos de Minas, por abrir esse espaço importantíssimo, né, de extrema relevância para a sociedade, né, a fim de que as pessoas, né, ultimamente, que têm sofrido tanto com essa falha na prestação de serviço, possam ter um contato direto, né, com o seu direito, um contato com a justiça, que é aquilo que a gente busca de mais caro, né, nesse Estado Democrático de Direito. Então, quero agradecer imensamente, espero poder ter tido a oportunidade de esclarecer algumas questões. Né? O meu telefone para contato é 32 99987 3520, eu estou à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos, a gente está sempre engajado nessa questão de servir, né, e fazer com que o direito do consumidor prevaleça. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. E para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras às 11h20 da manhã e às sextas-feiras às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, o nosso encontro é com o doutor Rafael Campos. Até lá, uma boa noite e obrigada pela sua participação.